Muito bom dia Ricardo, estamos aqui, mais um Café pela Ordem. Hoje o tema que nós trazemos para fazer esse bate-papo com nossos amigos da internet, né, Ricardo? É o tema da prisão em segunda instância. E é um tema bastante complexo, porque há muita confusão no ar, muita mistura de assuntos em torno dessa prisão em segunda instância. E algumas beiram a fake news, algumas informações beiram a fake news e, para nossa tristeza, propaladas por ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos chegar lá. Ricardo, Bom dia a todos. Vamos lá trabalhar mais um tema bastante polêmico, bastante complexo, como você mesmo disse, que a gente poderia ficar, na verdade, aqui fazendo 10 programas que a gente não esgotaria o tema. Sim. Então a gente vai tentar, mais uma vez, de forma bastante simples, singela, sem ter a pretensão de esgotar o tema, trazer algumas premissas para contra-argumentar algumas das premissas de que foram trazidas por quem votou a favor da mitigação, por exemplo, da presunção de inocência. Tá. Vamos só partir do início, não é? Do princípio. nós temos em julgamento no Supremo Tribunal Federal 3 ações declaratórias de constitucionalidade. Foram 3 ações propostas para discutir acerca da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Daqui a pouco o Thiago vai trazer o código aqui, vai ficar mais fácil para eu ler para vocês. Mas, obrigado, Thiago. Mas a questão é a seguinte: uma ação foi proposta pela OAB, Conselho Federal da OAB, outra foi pelo PEN, hoje Patriotas, não é? E outra pelo PCdoB. 3 ações declaratórias de constitucionalidade em relação ao artigo 283 do CPP. O que fala o artigo 283 do CPP? Fala o seguinte: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então nós temos aqui as hipóteses de prisão, ou é em flagrante delito, ou por sentença condenatória transitada em julgado, ou por prisão temporária, ou por prisão preventiva. Fora dessas hipóteses não haveria outra possibilidade de prisão. E a ação declaratória quer saber se esse artigo é ou não constitucional. E aí, Ricardo? Eu acho que a gente pode começar a trabalhar exatamente pelo conceito de prisão, né? Você trouxe algumas espécies de prisão. Sim. Mas no fundo nós temos 2 modalidades: prisão processual ou prisão pena. A prisão processual engloba o flagrante, que é uma pré-cautelar, temporária e preventiva. E a prisão pena é a prisão definitiva. Então nós temos 2 modalidades de prisão. Basicamente a discussão nessa modalidade provisória não tem discussão nenhuma, que a própria Constituição autoriza. A discussão está aqui, na prisão pena, na prisão definitiva. É possível se prender antes da definitividade dessa culpa? A questão está aqui. E acho que é mais ou menos por aí que a gente vai permear alguns trechos de alguns votos, algumas premissas que foram lançadas. Hoje, dia 1º de novembro de 2019, nós estamos no meio do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade, das ADCs. Começou semana passada o julgamento e na semana passada nós tivemos 4 votos. Semana retrasada. Semana retrasada. Continuação. Tivemos 4 votos contra 3. 3 votos entendem que o artigo 283 é constitucional. Ou seja, não pode se prender alguém somente porque a decisão passou em segunda instância. Tem que aguardar o trânsito em julgado, ou nos casos em que o agente se mostre perigoso para o processo, para a ordem pública, por força de prisão preventiva.
prisão cautelar, prisão processual que você falou. E 4 votos não. 4 votos são pelo sentido de que esse artigo não é constitucional. Você vê, aí tem um até nisso, até na decisão, até a decisão desses ministros que entendem isso, eles não conseguem trazer uma clareza. Porque assim, na verdade eles estão julgando, eles dizem, o artigo é constitucional, só que a interpretação pode ser diferente. Então assim, até para explicar isso é muito complexo, porque eles falam assim, não, é constitucional, só que pode prender. Então assim, eles mesmos não conseguem ter uma definição da constitucionalidade ou não. E eu acho que a gente vai ter um trabalho árduo aqui para tentar esclarecer. Posso começar por algumas premissas aqui? Eu posso... Desculpa, a gente não combinou direito. Pode, você é o... Não é. É que assim, eu queria falar, eu falei da fake news, né? Sim. Eu queria começar da fake news. Pode começar. O ministro Luiz Fux, no início do seu voto, seu brilhante voto, ele mencionou alguns casos, não é? Para dizer, olha que absurdo, se a gente disser que só pode prender com o trânsito em julgado, olha que absurdo. Aí ele mencionou o caso da Isabela Nardoni. Gente, o caso da Isabela Nardoni, os 2 acusados pelo crime da Isabela Nardoni ficaram presos desde o início do processo, estão presos até hoje. Os caras processo desde o início da investigação. Desde o início da investigação. Como era todo o processo presos, estão presos até hoje. Agora que estão começando a descontar a sua pena. O crime foi em 2008, nós estamos em 2019. Então eu não sei aonde que ele tirou que esse caso se enquadra na discussão de prisão em segunda instância. Eles estão presos desde sempre, preventivamente. A prisão preventiva, ela sempre existiu e continua existindo. Não está em discussão. Ele colocou o caso do Champinha. O caso do Champinha, um caso de 2003. Champinha era adolescente e está preso até hoje. Nunca ficou na rua desde que foi preso. Onde que isso influi a decisão de segunda instância? Nada. Elise Matsunaga, que ele confundiu com Elisa Samúdio, olha isso. Elise Matsunaga, que era do caso Ioki, ele falou Elisa Samúdio, depois do caso Matsunaga, fez uma salada, né? É um crime de 2012, ela também foi presa, poucas semanas depois que começou a investigação, ela foi presa, está presa até hoje. Está presa até hoje, ficou presa durante todo o processo. Foi condenada a 19 anos, 18 anos e alguns meses. O STJ agora, em 2019, reduziu a pena dela para 16 anos, mas já está pagando, com base numa pena de 19. Né? Então, Nicolau dos Santos Neves, esse foi uma discussão enorme, mas assim, ficou preso, soltou, prisão domiciliar, mas não tem nada a ver com decisão em segunda instância. Ele falou de fraude do INSS, nem mencionou que caso que é, falou que era uma fraude milionária, para dar como exemplo. Acho que é só para chocar a população. Falou do Alberto Youssef. Alberto Youssef foi solto pela justiça, numa delação premiada do Banco Banestado, e depois fez a mesma coisa. Né? Quem concedeu ali, quem homologou a delação dele foi o Sérgio Moro, ainda lá em 2003. Né? Depois ele volta, faz a mesma coisa, daí ele passa a ser o grande trunfo da Operação Lava Jato. Falou dos anões do orçamento, o crime de 1993, os caras tudo já morreram. E falou Operação na Hora da Carne, que é questão de grupo de extermínio lá de, não sei se é do norte, dos 18 acusados, notem, dos 18 acusados, só 3 foram condenados, 15 foram absolvidos no tribunal do júri. O que isso tem a ver com decisão em segunda instância? O único caso, aí tem que fazer justiça, o único caso, talvez ele tivesse alguma razão, é do Pimenta Neves, porque o Pimenta Neves cometeu o crime no ano 2000, ficou preso 7 meses, conseguiu a liberdade para responder ao processo em liberdade, e aí ele foi condenado, apelou em liberdade, aí ele recorreu aos tribunais superiores em liberdade, e em 2011 houve o trânsito julgado, e aí ele foi preso. Por quê? Definiu a culpa. Porque definiu a culpa. Agora, está muito lento, de 2000 a 2011, é um processo de júri, uma pessoa fez ali, abusou do seu direito de recorrer? Será? Agora, será que um caso, né, entre esses tantos que ele citou que não tem nada a ver, esse caso justifica a gente mudar uma regra que a Constituição traz tão claramente? Desculpa, falei demais. Não, acho que foi importante, porque assim,
antes que a gente sofra ataques aqui, ninguém está discutindo se eles merecem ou não estar presos. A discussão do mérito da prisão não tá em jogo. O que está em jogo aqui é uma técnica jurídica constitucional, o momento dessa prisão e que tipo de prisão que ela é. Sim. Se eles merecem estar, se o Champinha merece estar preso, isso não está em discussão. A gente não está entrando no mérito. Eu posso ter a minha opinião, mas não é isso que a gente está discutindo aqui. Por outro lado, também essa questão da demora também não tem que estar em jogo, porque não é uma questão técnico-jurídico-constitucional. Então, eu acho que, com todas as vendas ao ministro Fux, talvez isso daí fique claro a distância dele, né? Da história de vida dele como jurista, sei lá, civil, enfim, administrativo, a distância da esfera penal demonstra que tecnicamente não acrescentou em nada. Você viu o que ele confessou quando ele falou desses casos? Que ele ligou para o ministro Alexandre de Moraes perguntar se o Alexandre de Moraes tinha visto o documentário do Netflix. Que isso, gente? É com base no documentário que ele decide as coisas, que ele toma atitude, que ele tira opinião. Aliás, desculpa, que perguntam pra gente, né? Qual é a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? Gente, não tem nada a ver com opinião isso. Isso não é questão de opinião. O grande problema é que a gente vem batendo na tecla há algum tempo, né? Lembre-se, né, que fala a frase mais genial dos últimos tempos. Estão se falando qualquer coisa sobre qualquer coisa. Exatamente. Por conta das opiniões, não tem o que falar. Sim, de opinião cada um tem. É que cada um tem o seu. Então, assim, se eu acho que é certo, se eu acho que é errado, isso não interessa. O que se tem que dizer é se é constitucional. É isso que o Supremo tem que falar. O artigo 283, ele é constitucional? Então a gente vai. Vamos lá. Eu quero, você falou do Fux, eu quero trabalhar com algumas premissas do ministro Barroso. Competente, culto, enfim. Ele traz três fundamentos jurídicos, né? Que nem esse do Fux não é jurídico, é moral, é pessoal, é pra gente debater na mesa do almoço de domingo, no bar. Sim. Aí a gente debate se o Champinha tem que estar preso ou não. Mas não é isso que está em jogo. E o Barroso, nesse sentido, na questão de fundamento jurídico, ele traz algumas questões importantes. A primeira delas, ele diz o seguinte: para justificar a possibilidade de execução da pena antecipada antes do trânsito do julgado, ele traz três premissas. A primeira delas, que a Constituição da República não exige o trânsito em julgado para decretar a prisão. E aqui, já com todas as vênias ao ministro, meio que a gente já iniciou aqui, eu acho que também ele faz uma enorme confusão o que é prisão, que tipo de prisão. Porque para justificar, ele traz o inciso... Ele traz o inciso 61 e o 57. O 57 é o que está em discussão sobre o trânsito em julgado. E ele, para fazer o confronto, ele traz o artigo 61, que diz o seguinte: ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Prisão processual. Não tem nada a ver com a prisão pena, prisão definitiva. Que aí sim vem no 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aqui eles fazem uma salada que eu acho que é própria da capacidade de que eles têm de argumentação, que é o objetivo é esse mesmo, meio que confundir a opinião pública. Então ele pega dois princípios, vamos chamar assim, da Constituição, esculpidos nos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, para dizer, pode se prender a qualquer momento. Então, se pode se prender a qualquer momento, pode se prender mesmo antecipando a pena. É um erro, porque a gente já falou que trata-se de prisão processual. E aí, qual que é a argumentação? Que no inciso 57, que fala do trânsito julgado, não fala em prisão, fala em culpabilidade. Sim. Então, assim, desde logo para tentar esclarecer, a confusão que eles fazem aqui é em relação às espécies de prisão. A autorização é para prisão provisória, prisão cautelar. E o trânsito julgado diz respeito à prisão pena. Qual que é a diferença de um e outro? A cautelaridade da prisão.
Vamos traduzir isso aí. Para prisão provisória, necessário acautelar. Acautelar o quê? O processo. A gente não está falando de culpa. Tem que acautelar o processo, a persecução penal. Na prisão-pena, não tem cautelaridade porque você não precisa cautelar o processo. Você precisa cumprir a pena. Então, são institutos totalmente distintos, em que pese os dois se tratarem de prisão, mas são momentos distintos em que o devido processo legal é a base. Se você não tem conhecimento do que é o devido processo legal, você acaba fazendo essa confusão mesmo. Deixa eu tentar falar um pouco mais sobre essa questão da diferença de prisão. Porque, para quem não está habituado, e alguns colegas que nos acompanham não são da área jurídica, né? Acaba não tendo essa noção, mas espera um pouquinho, pode ou não pode prender? Existe a prisão processual, como o Ricardo falou, que é aquela prisão que visa garantir a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal. Então, imagine Aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. Imagine uma pessoa que está sendo investigada e que há notícias concretas de que ela ameaçou as testemunhas. Então, se eu deixar essa pessoa em liberdade, ela vai ameaçar a testemunha, vai agredir a testemunha, pode até matar a testemunha, então ela traz um perigo. Ou imagina alguém que está sendo... Perigo ao processo. Perigo ao processo. A percepção penal, aquilo que vai gerar ou não a culpa final. Exatamente. Então, a lei autoriza e vai continuar autorizando, e não é isso que está em discussão, prender esta pessoa preventivamente, porque eu demonstro, com base em dados concretos, que aquela pessoa ela coloca em risco o andamento do processo, coloca em risco a ordem pública. Alguém que está respondendo a um processo já tem condenações pelo mesmo crime, pelo mesmo tipo de crime, né, anteriores. Então, tudo indica que ele vive da prática delitiva. Quando o juiz... Continue aqui. Na verdade, assim, a gente precisa tentar fazer essa distinção que a gente está trazendo dos momentos que a gente está. A gente está uma prisão no momento em que está se averiguando a possibilidade ou não dessa pessoa ser culpada. Então ela não é presa porque ela cometeu aquele Exatamente. crime que ela está sendo julgada. Ela é presa porque ela coloca em risco o andamento do processo, ou por outras circunstâncias ela coloca em risco a ordem pública, e o juiz deve fundamentar a lei, artigo 312, prevê a prisão preventiva. Então, alguém pode ter a prisão preventiva decretada lá na fase de investigação, e como acontece em muitos casos, fica presa durante o processo. 40% dos presos são por causa disso, só para avisar. Fica presa durante o processo, fica presa durante o recurso, ou seja, até que a decisão transite em julgado. Aí quando transita em julgado, aí essa prisão que era preventiva passa a ser uma prisão definitiva. Aquele tempo que ele ficou preso preventivamente, obviamente vai ser descontado da pena que ele tem que pagar. Agora, vamos pensar em outro caso. Uma pessoa que é acusada de um crime, essa pessoa tem o seu trabalho, tem o seu vínculo com a sociedade, não tem maus antecedentes, não há nenhuma notícia que ameaça testemunhas, não há nenhuma notícia que ela vai foragir, vai fugir. Ou seja, é uma pessoa que está à disposição da justiça, comparece, responde. Essa pessoa, pelo princípio da presunção de inocência, tem que ser tratada como inocente e não pode ser levada a pagar antecipadamente uma pena antes que esta pena seja fixada por uma decisão condenatória com trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado, Ricardo? Antes, agora que ele fala da antecipação. Por quê? Você deu dois exemplos. Um que a pessoa ficou respondendo o processo presa, sim, e ao final foi condenada. Isso. E um que ficou solta e ao final foi condenada. Isso. Vamos pensar ao contrário? Essa que ficou presa, ao final ela pode ser absolvida. E esse tempo que ela cumpriu? Quem Percebe? devolve? Percebe que a gente não está falando de pena? Não dá para misturar as coisas, porque como que a gente pode falar que alguém que é absolvido já cumpriu pena? Isso não seria minimamente democrático. Mas assim, voltando um pouco mais, qual que eu acho que é a grande confusão que eles fazem aqui, e é uma confusão, eu quero crer que é uma confusão proposital, porque na verdade o nível cultural deles me autoriza a imaginar que eles estão fazendo isso porque eles querem, por mera retórica deles. O artigo 57 não fala assim, a pessoa será presa após o trânsito julgado. No artigo 57 diz que a pessoa será declarada culpada
culpada. E aí, eles dizem o seguinte, como esse inciso não fala de prisão, fala de culpa, a prisão eu posso trabalhar como se fosse uma prisão processual, mesmo que antecipando a pena. E aí está o erro, porque assim, a culpabilidade, sem querer adentrar no direito penal, que seria mais complexo ainda, mas é inevitável, tem que tratar disso, a culpabilidade integra o conceito analítico de fato punível. Ou seja, para você ter o tal fato punível, obrigatoriamente a culpabilidade precisa preencher todos os requisitos para você ser declarado culpado. Então, enquanto não tem essa declaração definitiva de culpa, a gente não pode falar em prisão pena, prisão definitiva. Enquanto existir possibilidades de recurso, essa culpabilidade sempre vai estar afeta à discussão se é correta manter a culpabilidade ou não. Então, para integrar ou para concluir o fato punível, a culpabilidade precisa ser exaurida ao máximo. E como que faz para ser exaurida ao máximo? Com os recursos. Aí a gente vai tentar chegar, não sei se a gente vai dar tempo para falar, mas são muitos recursos. Mentira também. Sim. Mais uma balela que é vendida para a sociedade compra. Então, assim, só para tentar esclarecer, quando eles trabalham com a questão de que o artigo 57 não fala em prisão e fala em culpabilidade, no fundo, eles sabem que essa culpabilidade se define na prisão pena, prisão definitiva. Então, assim, é uma retórica para meio que querer confundir a opinião pública aí. Com a devida vênia, ministro, não me convence. A mim também não. Na realidade, acho que quando eu disse, né, no início, perguntam qual é a sua opinião sobre a prisão em segunda instância. Gente, não é uma questão de opinião. A questão é o que a Constituição diz sobre isso. Porque a Constituição está acima de todas as demais regras. Né? Então, por isso que se tenta agora declarar, ou se questiona, se o artigo 283 que eu li no início, ele está em linha com a Constituição. Agora, a pergunta é, o Supremo Tribunal Federal, qual é o seu papel nisso? O Supremo Tribunal Federal, ele pode mudar o que o texto constitucional diz? Exatamente. Será que o poder do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é tão soberano a ponto de passar por cima do texto da Constituição? Então eu queria fazer uma fala muito breve aqui com relação à Constituição. A Constituição é a lei maior de um Estado, não é? Ela que rege todo o ordenamento jurídico que vem a seguir. E todo esse ordenamento tem que estar em linha com a Constituição. E nós temos na nossa Constituição um núcleo duro, ou seja, uma parte que é imutável, mesmo que todos os congressistas do nosso país, né, todos os deputados federais e todos os senadores concordassem em mudar em determinado artigo, alguns artigos são insuscetíveis de emenda. São as chamadas cláusulas pétreas, e os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Artigo 5º da Constituição é cláusula pétrea, não pode ser mudado. Agora a dúvida, qual que é a redação da Constituição em relação a isso? Dá margem à dúvida? Não, exatamente por isso. Quando eles mencionam essa dúvida, eles mencionam a dúvida da interpretação. E eles fazem aquela interpretação hermenêutica da norma, nesse caso a norma fundamental, a norma constitucional, dizendo, como eu disse anterior, que o artigo 57 não fala em prisão, fala em culpabilidade. Só que eu acabei de trazer o nosso ponto de vista de que culpabilidade aqui está diretamente ligada à prisão. Então, não tem dúvida quanto a isso. Basta você entender o que é culpabilidade. E aí, acho que vale a pena indicar Juarez Tavares, Juarez Cirino, Klaus Roxin, Zaffaroni, dentre outros, tem que estudar a culpabilidade. Para saber qual a finalidade de um caso penal, se a pessoa ser declarada culpada. Esse é o ponto. Os ministros invocam, às vezes, alguns princípios, né? Para falar, a Constituição diz isso, diz aquilo, deve ser interpretada assim ou assado. Esse é a segunda premissa do ministro Barroso. Quer dizer o seguinte, presunção de inocência é um princípio e não uma regra. Portanto, possível a ponderação. Eu acho que tudo, em princípio, é um princípio. Ou seja, no começo, antes que houvesse luz, havia princípios. Então, assim,
Vamos dizer que eu tenho assim um céu estrelado de princípios. Eu tenho aqui 300.000 princípios. Quais são os nossos princípios? Não é? Você pode escolher esse princípio, aquele princípio. A nossa Constituição, nosso Constituinte de 88, não é? Ele elegeu quais princípios devem nortear o Estado brasileiro. E dentre esses princípios, o mega princípio é o da dignidade da pessoa humana. E aí, esse princípio, ele como que seria o nosso sol, são as nossas, é a nossa luz, é da onde emana todo o nosso direito. E aí, tudo bem. Só que a partir do momento que aquele princípio foi trazido para o texto constitucional, ele não é mais só um princípio, ele vira uma regra, não é? Então aquilo ali não é mais algo que eu posso falar, não, eu não quero esse princípio mais, eu quero aquele outro que está lá na consideração. Não, pera um pouquinho, a gente já fez essa escolha. São esses princípios que estão aqui. O princípio da presunção de inocência, que obviamente está absolutamente em linha com a dignidade da pessoa humana, também é um princípio. Mas a partir do momento que o Constituinte vai lá e traz esse princípio e coloca no artigo 5º, colocando que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não tem mais discussão, não tem mais ponderação. Eu não posso mais pegar o que o texto diz, positivado que foi, em cláusula pétrea, direito fundamental, e usar algum princípio da constelação para falar, olha, não é assim. Não é, já foi feita essa escolha. Exatamente. E o que me choca é que o Supremo Tribunal Federal, ele não está acima da Constituição, ele está para dar cumprimento à Constituição. Quando alguém não cumpre o que está na Constituição, você recorre ao Supremo Tribunal Federal para que ele restabeleça o que a Constituição diz. Agora, isso não o autoriza a desdizer o que a Constituição diz, a negar o texto constitucional. Se não concorda com o texto constitucional, que se funde um novo Estado brasileiro, que a pessoa que está lá como ministro vire um político, sei lá o que ele vai fazer. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é escravo da Constituição. Calma, doutor, calma, que pode ainda virar um político. Não, vai virar. Os discursos foram nesse sentido. Não se espantem se na próxima legislatura tivermos alguém aí concorrendo. Mas enfim. Não, mas assim, eu não quero saber a opinião do ministro, eu quero saber o seguinte. Então ele dá opinião quando ele for. Dá opinião na rua, no boteco, onde ele quiser, mas assim, ali ele tem que falar o seguinte: o que a Constituição diz? Dá margem a alguma dúvida? O artigo 5º fala, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O artigo 283 do CPP, ele praticamente replica isso. Não, ele talvez seja o artigo que mais consagra a Constituição no nosso ordenamento jurídico processual penal. Porque ele de forma completa, ele incorpora a Constituição, ele vai além. E ele fala exatamente o que a Constituição pede para que se fale. Lembrando que o nosso Código de Processo Penal é um Código Penal fascista. Na sua origem, né? Ele tem sofrido alterações, e esse artigo foi alterado recentemente, em 2011, não é? Para justamente ficar em linha com a Constituição, e agora eles querem declarar a inconstitucionalidade dele, então a gente vai declarar inconstitucional a Constituição. Exatamente. A Constituição é inconstitucional, é isso que você quer declarar? Agora, confunde-se a opinião pública para falar que a violência, que isso não está em julgamento, gente. Não é política criminal que se está discutindo, é direito fundamental. Agora, esquece a questão da questão da presunção de inocência. Vamos pensar no direito à propriedade. Vamos relativizar o seu direito à propriedade? Será que o Supremo ele pode chegar lá e falar assim, olha, você pagou a sua casa, você está registrado, está tudo bonitinho, mas na realidade o direito à propriedade não é realmente direito à propriedade, porque quando a Constituição fala que todo cidadão tem direito à propriedade, que é a propriedade privada, na realidade não quer dizer isso. Ou seja, se quer mudar o sentido das palavras, e aí você vai fragilizar, flexibilizar a garantia fundamental. Mesmo o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, aquilo que está na Constituição vira letra morta. Essa questão do princípio é bastante complexo, seja para quem entende que a presunção de inocência é um princípio, seja para aqueles que entendem que a presunção de inocência é um princípio regra, um princípio norma, ou aqueles que entendem que a presunção de inocência é uma norma propriamente dita. O fato é
que ela está inserida nos direitos e garantias fundamentais. Então, o que o ministro Barroso diz no voto dele? E eu estou falando com muita cautela porque eu estou falando de um constitucionalista. Tá? Mas o que ele traz no voto dele? Ele diz o seguinte, por ser um simples princípio, é possível ponderar ele com outros princípios. E aí ele traz a estrutura de Robert Alexis, que fala que princípios são ponderáveis entre si. E aí você meio que escolhe o princípio que você vai fazer preponderar naquela norma. Ocorre, porém, que ainda que fosse possível, que eu acho que não é possível, que para mim a presunção de inocência, ainda que a gente possa trabalhar com a questão do princípio, é um princípio, mas é um princípio regra e é uma regra de tratamento, que aí foge da questão da ponderabilidade. Mas ainda que fosse assim, a gente teria que pegar um outro princípio do mesmo patamar, ou seja, teria que pegar um princípio de direito fundamental. E aí eu acho que está o grande equívoco, sem adentrar nas discussões sobre princípio, norma e tal, que seria mais complexo, mas acho que está o grande equívoco do ministro, com a devida vênia, é que o que ele invoca para rechaçar um direito fundamental da presunção de inocência é a credibilidade da justiça. E aí o ministro, com todas as venas, reiterando, mas nem de longe é possível se ponderar, se é que é possível, que eu acho que não, mas se é possível ponderar um direito fundamental com a credibilidade da justiça. Isso aí, repito, é jogar moral no direito. Não dá, não tem outra alternativa. E esse é o terceiro fundamento dele, que ele diz o seguinte: depois da segunda instância não cabe mais análise sobre fatos e provas, e com isso a execução da pena é uma exigência de ordem pública para preservar a credibilidade da justiça. Então ele usa a premissa de que a presunção de inocência é um princípio para ponderar com um princípio que ele entende, que é da credibilidade da justiça, que é o interesse social, para conflitar e dizer que esse princípio de interesse social e da credibilidade da justiça prepondera, e aí é possível mitigar a presunção de inocência. E aí, como já disse, não concordo que é possível ponderar, porque eu acho que nesse caso a presunção de inocência está galgada a um nível, no mínimo, superior a qualquer outro, né? Ainda que não se entenda que é norma, que eu tenho minhas dúvidas, não estou convencido que não é norma, mas partindo do pressuposto da doutrina majoritária, que é um princípio, mas é um princípio galgado num patamar elevado, quando ele traz a questão da credibilidade da justiça, por quê? Porque nos recursos extraordinários, especial, não se discute mais fatos e provas, mais uma vez eu tenho que discordar dele, porque na verdade a gente não precisaria nem entrar na questão técnica, é só ver na prática. Se tem um caso de nulidade, o réu confessa mediante tortura e o processo vai. Um homicídio, réu confessou mediante tortura, só tem essa prova, os jurados esconderam. Vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça diz o quê? Eu não posso analisar provas porque tem a soberania dos vereditos. Então ele não vai analisar essa prova. Outra distorção. Outro dia a gente falou sobre isso. Que é a sua especialidade, inclusive. Aí o que acontece? Mas assim, eu fui torturado para confessar e só tem essa prova. Como que eu vou me defender? Tem o recurso. Recurso especial. Aí vai para o Superior Tribunal de Justiça. E aí o que a gente está alegando lá? Nulidade. E aí o Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: eu não vou entrar no mérito de se ele é culpado ou inocente, mas aqui é claro que tem uma nulidade. O que eu vou fazer? Eu vou anular esse processo. Cadê o exaurimento da discussão da matéria de fato de direito? Eu dei um exemplo banal, bastante simples, para demonstrar que a justificativa do ministro não se sustenta. Por quê? Porque ele está querendo que o caso do Pimenta Neves seja sucedâneo para todos os casos, para dizer assim, que absurdo. Ao invés eles falam o seguinte, por que o caso do Pimenta Neves demorou? Onde a justiça falhou? Por que nós não damos mais celeridade ao processo? Por que nós juízes não trabalhamos mais horas no dia? Por que nós não contratamos mais juízes? Por que nós não criamos um mecanismo de inteligência artificial? Aliás, a gente está fazendo toda essa discussão e o Leonardo Sica, que fez a sustentação oral em nome da ASP, ele foi brilhante quando ele fala, por exemplo, e as conquistas que nós tivemos nos últimos anos?
não é? Nós tivemos um processo digital, nós tivemos, isso agilizou muito o andamento do processo, nós tivemos uma reforma do procedimento, ou seja, as audiências no rito ordinário, no rito sumário e mesmo no rito do júri, que tinham lá 3 audiências no mínimo, foram trazidas para uma audiência unificada. Nós tivemos a celeridade do registro dos depoimentos por audiovisual. Nós tivemos uma série de mecanismos, não é, que foram sendo criados nos últimos anos, que não foram aplicáveis ao caso do Pimenta Neves, que estão sendo aplicados hoje, que dão mais celeridade. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa com 38 mil recursos no STJ e no STF e chegou à conclusão que 77% dos casos do STJ são julgados em menos de um ano. E 63% dos casos do STF também são julgados em menos de um ano. Mas tudo bem, vamos dizer que ainda demore. Ministro Dias Toffoli, essa semana, mandou para o Congresso Nacional uma sugestão, não é? Mandou para o presidente da Câmara e do Senado, para o Maia e para o Alcolumbre, uma sugestão de criação de uma causa suspensiva, uma nova causa suspensiva da prescrição, que ocorreria quando se ingressa com recurso especial extraordinário. Eu tenho as minhas reservas com relação a essas limitações da prescrição, porque isso, quanto menos prescrição você tem, mais ineficiente é o Estado, tá? Porque a prescrição é uma punição para o Estado por sua ineficiência, mas essa é uma discussão para outro dia. Mas eu acho que essa solução proposta pelo ministro cala, ou seja, realmente tira a razão para quem fala não, porque demora muito, porque os recursos têm o único objetivo de obter a prescrição. Acabou. Aí eu vou ter recurso porque eu quero realmente reverter a decisão. E a questão não vai prescrever. Não vai prescrever nesse período que está se discutindo no recurso especial extraordinário. Então, assim, eu tendo a ser favorável a essa criação, porque eu acho que a gente está à beira de falhar com a democracia brasileira ao negar o que o texto constitucional não dá margem de discussão. Eu queria pegar um trechinho aqui do meu amigo, grande advogado, brilhante professor Leonardo Costa de Paula, né, na tese de doutorado dele. Ele fala sobre o tema, né, do duplo grau de jurisdição, da questão dos recursos e fala da presunção de inocência. Ele diz o seguinte: se vingasse essa tese proposta pelos ministros que entendem que é possível antecipar o cumprimento da pena, ele diz o seguinte, e eu acho que isso aqui resume bem o que a gente está falando: representaria uma intervenção estatal que afetaria o núcleo essencial da presunção de inocência como direito fundamental e, ao mesmo tempo, esvaziaria a natureza de garantia dos recursos, reduzindo o alcance no devido processo legal e no devido processo penal. Então, assim, fazer isso, você não está só acabando com a presunção de inocência, você está destruindo o duplo grau de jurisdição, norma constitucional também, princípio constitucional pelo menos, e com o devido processo legal. E do devido processo penal, que é a base estruturante de um processo penal democrático. Ou seja, como gostam de falar os jornalistas de plantão, com uma canetada, que eu acho uma expressão terrível, mas com uma canetada, eles arrebentam com pelo menos 3 princípios básicos que estruturam a democracia no processo penal. E aí, nesse mesmo trabalho genial, que eu não vejo a hora que ele publique logo essa tese dele, que ele diz o seguinte: você falou do Fux, você falou do Barroso, a gente poderia trazer a fala do Fachin também, um pouco mais polida, mas também vai no mesmo sentido. Basicamente a mesma fala de Vincenzo Manzini. Quem foi Vincenzo Manzini? Advogado de Mussolini, o elaborador máximo, talvez, do Código Rocco, que o nosso foi lá e trouxe o fundamento principal. Ele dizia o seguinte, para mitigar a presunção de inocência lá atrás, ele dizia o seguinte: se presume a inocência do imputado, pergunta o bom senso. Qual o bom senso aí? Bom senso para quem? Mas enfim. Se presume a inocência do imputado, pergunta o bom senso, por que então ele é processado? Olha a premissa que ele parte. Ele fala assim: se ele é inocente, por que ele está sendo processado? Como se uma coisa tivesse sido já inverteu toda a... E ele conclui: ora, pode-se concluir que a experiência histórica coletiva mostra que a maior parte dos imputados é inocente. E aí ele
também quer fazer uma correlação com os fatos das pessoas serem acusadas com o índice de condenações. E aí nos remete à quarta premissa, agora não jurídica, que o ministro Barroso traz. Ele traz a questão de uma estatística que, na visão dele, corrobora a possibilidade de execução. Não sei se você ia falar mais alguma coisa, eu entrei num outro ponto aqui. Não, eu quero. A gente tem que caminhar para o final, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu quero falar o seguinte: a Rosa Weber, o seu voto. Né? Eu ia fazer uma menção honrosa a ela. Ela falou assim: goste, como que ela falou? Goste eu pessoalmente ou não é uma escolha. Entendeu? O trânsito julgado é trânsito julgado. Então não interessa, é o voto, não é uma questão de opinião, não é uma questão de gostar ou não gostar. Isso é uma outra discussão que pode caber em outra seara, em outra esfera, mas não o Supremo Tribunal Federal não pode, na minha ótica, cometer esse erro, que eu acredito que não será cometido, porque diante do placar que nós temos, não é? Nós temos 4 votos contrários, ou melhor, favoráveis à prisão em segunda instância e 3 contrários, mas nós ainda temos mais alguns votos. Então, provavelmente, a ministra Carmen Lúcia também seja favorável à prisão em segunda instância, fica em 5 votos, mas do outro lado, nós temos, além dos 3 votos já dados por Marco Aurélio, Lewandowski e Rosa Weber, nós temos o ministro Gilmar Mendes, nós temos o ministro Celso de Mello e nós temos o ministro Dias Toffoli. Então, tudo indica, a expectativa é essa, que fique 6 votos a 5 pela constitucionalidade do artigo 283. Deixa eu só finalizar aqui, só para não deixar passar essa questão dos dados que foi exposto pelo ministro Barroso, que é importante, que não é técnico jurídico, mas é uma forma de convencimento. Ele pegou a estatística desde 2016, ele pegou lá atrás, 2011, e veio fazendo um comparativo do crescimento da população carcerária, e aí ele faz um corte no momento em que mudou o entendimento, deu essa guinada jurisprudencial e mudou o entendimento que era possível já você começar a prender em segunda instância. Uma coisa ele não discute, e ninguém pode discutir, o crescimento da população carcerária. Então ele fala, continua crescendo. O que ele justifica, diz assim, a partir do nosso entendimento, o crescimento foi menor. Mas ele não tem influência nenhuma. Mas aí o que ele justifica? Ele quer dar a entender que isso fez com que os juízes tivessem mais consciência. Não o que ele quis dizer, ele falou isso. Sim. Que os juízes de primeiro grau e os tribunais começaram a ter mais consciência e começaram a ter mais parcimônia nos decretos de prisão. Também é preciso discordar, e só para finalizar, não vou adentrar muito isso aí, que é bastante simples. Ele só esqueceu de mencionar que nesse período todo as audiências de custódia surgiram, ou seja, ainda que esse índice é muito menor do que o desejado, mas houve um certo aumento na conversão da prisão em medidas cautelares, ou seja, alguns juízes começaram a deixar de mandar para a prisão e começaram a utilizar o Código de Processo Penal. Isso daí diminuiu o índice de carceramento. Mas o que mais chama atenção é que nesses números que ele trouxe, e aí eu acho que é grave, é que ele, em momento algum, fez a pesquisa sobre efetivamente quais as decisões de que, após a segunda instância da decisão, as pessoas foram presas. Que eu acho que aí ele poderia, aí sim ponderar e dizer, depois da nossa decisão, tantas mil pessoas foram presas. Há uma estimativa aí que falam que gira em cerca de 5 mil pessoas presas depois em segunda instância. Para finalizar, da minha parte, pouco importa se é uma pessoa ou são 300 mil. Se uma pessoa é presa afrontando norma fundamental, direito fundamental, é o Estado Democrático de Direito que está sendo jogado no lixo. Não é possível que uma pessoa seja torturada no Estado Democrático de Direito para que a sociedade se sinta, tenha a falsa sensação de que a justiça está sendo feita. Exatamente. Não é assim que se faz justiça no meu modo de entender. Bem, gente, eu espero que vocês tenham aí curtido esse bate-papo. O assunto é muito denso, tem muitos aspectos e a gente vai encerrar por aqui hoje.
com a promessa de voltar com outros temas palpitantes. Eu quero agradecer ao meu amigo Ricardo Fante por ter trazido tantos dados técnicos aqui para a gente enriquecer o nosso bate-papo. E fica aqui o meu abraço, desejando que você, como nós, faça essa resistência aos direitos fundamentais. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado.